quando você pensa em fazer alguma ação para vender mais, qual indicador que essa ação especificamente tem que movimentar para que essa venda, né, esse aumento, esse incremento de vendas aconteça? Você sabe dizer? Bom, eu vejo todos os dias donos de lojas que querem fazer muitas ações, né, de marketing, ações promocionais, tráfego pago, com o objetivo final de vender mais. E isso é super importante, o negócio existe para dar lucro e vender mais é uma dessas alavancas, né? Mas o que eu vejo também é uma gestão pouquíssimo orientada a dados. E aí o que a gente tem quando a gente faz uma ação que a gente não sabe com exatidão qual é o indicador que a gente quer alavancar, qual é o indicador que a gente precisa movimentar? O que acontece é um grande esforço, muitas vezes com um resultado pequeno. Às vezes pode até surtir um bom resultado, mas a gente não tem muita ideia do que exatamente provocou aquilo. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre um número muito importante que frequentemente é deixado para trás, não é analisado pela correria, pela falta de disciplina, por N motivos, e que eu considero assim como um dos números primordiais quando a gente está falando de escalar o resultado de uma loja, né? Então, quando a loja ela já foi implantada, ela já está rodando, já tem sua carteira de clientes, só que ela travou, ela chegou num teto onde dali ela não consegue passar mais, e aí ela começa a tentar fazer um monte de coisa para conseguir vender mais, mas não olha para o número que é o número de atendimentos. Bom, então o que é esse número de atendimentos? Dentro do varejo, a gente tem vários canais de captação de clientes. Pode ser através de uma rede social, né, como Instagram, TikTok, Facebook, né? Geralmente eu vou falar mais aqui do Instagram, que é o mais comum, né? A gente traz os clientes ali através da audiência que a gente tem, né, nos nossos perfis, e essa audiência ela vai gerando interações com o que a gente vai postando, isso vai gerando um número de atendimentos ali pelos canais digitais. E também no nosso ponto de venda físico, a gente tem os atendimentos que a gente faz, ou que, né, você esteja fazendo, ou que a sua equipe esteja fazendo, um número de pessoas que entra no seu estabelecimento buscando um determinado atendimento. O que acontece? Esse número, que é o número total de quantas pessoas você atendeu de fato, tá? Com quantas pessoas você entrou em contato no WhatsApp, te retornaram e você iniciou um atendimento, tudo isso é o número de atendimentos que você faz, né? Então, a soma desses atendimentos dos canais online, dos canais digitais, é de fato o teu número de atendimento. Por que é importante saber disso? Porque, veja, eu atendi uma cliente essa semana e a questão dela é a seguinte: ela começou a vender uma determinada quantia, atingiu um determinado patamar de faturamento, com uma série de ações que a gente tinha pré-determinado. Então, ó, vamos fazer isso para aumentar o faturamento. Então, ela começou a fazer e aí a gente já viu que aumentou o faturamento. Agora, a gente precisa escalar mais esse faturamento. A gente ainda não chegou lá na nossa meta final, né? Então, a gente quer escalar mais um pouco esse faturamento. Então, agora, qual seria o ponto, né? Então, agora a gente... E todas essas ações que a gente desenhou, tá, gente? Todas foram ações de rotina, tá? Coisas que já deveriam estar acontecendo todos os dias na loja. Então, a gente colocou esse pacote de coisas aqui para serem feitas, executou, o resultado subiu. Agora a gente quer que o resultado suba um pouco mais. Então, o que a gente está fazendo? Agora a gente está olhando para o detalhe disso aqui que a gente fez, para saber onde é que a gente está perdendo eficiência, onde não está, onde que ainda tem que afinar. Por quê? Antes da gente chegar lá na parte de fazer ações que demandam investimento financeiro para que a venda aconteça, antes da gente chegar lá, a gente precisa ter essa base de ações rotineiras com muita eficiência. Por quê? Porque senão o custo de aquisição do cliente, né? Se você vai fazer um tráfego pago, vem um cliente que viu o seu patrocinado, é muito bom, mas aquele cliente teve o custo do tráfego pago. Então, toda vez que a gente vai colocar dinheiro para atrair cliente, né, a gente precisa dar um máximo de eficiência nisso. Claro que não significa que a gente possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não preciso chegar numa perfeição aqui para eu já colher os benefícios de trazer o cliente. A gente pode fazer isso, tá? Existem situações e situações, contextos e contextos, tá? Que eu tô dando o contexto dessa loja.
Então, essa loja especificamente, quando ela começou a fazer tudo o que ela precisava fazer rotineiramente, ela chegou num gargalo de atendimento. Ela não consegue mais dar conta com a equipe atual do que ela começou a gerar de demanda de mensagens no direct e no WhatsApp. Ou seja, imagina se eu já coloco um tráfego pago, o que acontece, né? A gente vai ter um problema, porque você gera uma demanda que você não consegue atender. E aí, o que nós estávamos conversando? Quais são as situações possíveis para resolver isso? Bom, as situações possíveis são contratar mais um vendedor, né? A gente pode contratar mais um vendedor, porque se a gente não está dando conta de atender, significa que eu tenho demanda para mais um vendedor, né? Pode ser uma opção. E a outra opção seria a gente analisar de fato se, antes de colocar o vendedor, se de fato o nosso problema é a demanda ou se de repente o nosso problema é o fluxo de trabalho. Será que a forma como a gente está se organizando durante o dia para dar conta dessa demanda é a forma mais eficiente? Será que a gente não tem nenhum processo ainda para melhorar? Porque se eu trago outro vendedor, né, sem esse processo estabelecido, eu estou aumentando o meu custo e não necessariamente eu estou aumentando o meu lucro, tá? Porque venda, gente, se eu colocar uma força de venda a mais, eu vou aumentar a venda. Mas será que isso vai refletir no lucro? É isso que a gente tem que pensar. Então, como eu falei, você pode fazer todas essas coisas em paralelo, mas você tem que pensar bem dentro do teu contexto de negócio, tá? Então, aqui, nesse caso, o que a gente entendeu? Que a gente não tem clareza sobre qual é o verdadeiro gargalo. Por quê? Quando eu a questionei, né? Olha, hoje, quantas pessoas você atende no WhatsApp, na loja, né, e tudo mais? A percepção é, nossa, eu atendo umas 40 pessoas, né? Poxa, 40 pessoas é bastante. Mas quando a gente vai pegar a estatística das vendas, o número de vendas total do mês de abril, dividido por 24 dias, que foi a quantidade de dias que a loja trabalhou, já mostra que se você está atendendo 40 por dia, aquele número que a gente encontrou de vendas de fato efetivadas não está sinalizando que a conversão está boa. Então, será que a nossa questão é trazer mais um vendedor? Será que a venda ela vai vir de mais um vendedor ou ela vai vir da maior conversão de quem já está lá, né? Então, por que eu estou colocando isso como cenários? Porque eu já tinha pedido para fazer esse apontamento, mas a loja não fez. Por que a loja não fez? Porque sempre é muito corrido, porque vendedor não gosta de preencher a lista da vez, porque N motivos, né, gente? Vocês aí devem ter também toda a tua experiência aí para saber o porquê que a gente não preenche a lista da vez. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: preencher a lista da vez ou o próprio indicômetro, que é a minha ferramenta, que é só você colocar um pauzinho ali, ou se você vai usar uma lista da vez eletrônica, como tem alguns sistemas, né, que você coloca um tablet na loja. Gente, lojas muito grandes, como a Zara, como a Renner, como a Riachuelo, eles têm um contador de fluxo na porta. Cada pessoa que entra na loja é contabilizada automaticamente, né? As grandes redes, elas nunca deixam de apurar o número de pessoas que entram em loja. Então, o que acontece? Imagina que a gente já coloca um vendedor sem saber a conversão, sem alinhar os processos, né? Isso é uma coisa muito importante da gente entender essa relação das coisas, gente, porque muitas pessoas acham que o melhor resultado é vender mais. E claro que vender mais é importante, mas se para você vender o dobro, você gastar o dobro, né? Como é que fica a proporção do lucro? Né? Você vai ter mais gente para administrar, mais situações, mais compra para fazer, um maior risco de exposição e não necessariamente o seu lucro vai acompanhar, tá? Então, o que eu quero trazer aqui não é que a gente não possa fazer uma ação de tráfego pago ou qualquer outra ação, mesmo quando todas as coisas não estão afinadas. Não é isso, né? Às vezes a gente tem que fazer porque a gente tem que forçar essa demanda para gerar venda. Mas o que eu estou trazendo aqui é um ponto importante de como a gente no varejo precisa profissionalizar as informações que a gente analisa para tomar uma decisão. Porque hoje é tudo muito assim, nossa, eu preciso vender mais, eu vou fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é sempre uma ação, né? Então, uma ação de marketing, uma ação que eu tenho que botar dinheiro. Então, o que eu quero trazer aqui, o que eu quero levantar é
até que ponto, né, isso daí vai sempre tirar a gente, né, do sufoco, né? Até que ponto a gente tem que ficar se valendo desses recursos para sair do sufoco, quando na verdade o que a gente precisa fazer é viver uma rotina de faturamento onde a gente não fique no sufoco, e essas ações eles vão gerando incrementos daquilo que a gente precisa, né? Então isso é importante, o quanto que eu consigo desenvolver uma gestão sustentável que vai me trazer um resultado sustentável, né? Então esse ponto da gente pegar o número de atendimentos, e aí agora eu vou citar um outro exemplo de um cliente que a gente já estava analisando isso. Uma das líderes de loja, né, estava trazendo muito essa questão do número geral da conversão, tanto do online quanto no físico, né? Que o físico, a conversão da loja física estava muito boa, mas que a conversão do online estava muito baixa. E batendo muito nessa tecla da conversão online baixa, né? E aí eu pedi para ela, eu falei para ela na próxima semana, né, trazer os números por vendedora, pegar a lista da vez das vendedoras e por vendedora trazer esse número de conversão. E uma coisa que a gente encontrou como que é essa relação, né, entre o desempenho do vendedor e o desempenho da loja. Nessa loja especificamente, eu vou transformar um pouco aqui os números, tá? Então imagina que essa loja estava chegando só em 75% da meta. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou me basear na situação deles, mas eu vou fazer um exemplo. A loja só estava chegando em 75% da meta. E a loja possui 2 vendedoras, ou seja, o resultado de 2 vendedoras tem que dar 100%, né? Ou seja, cada uma tem um peso na meta de 50%. Se uma entrega a sua meta, 100% da meta dela, significa 50% do desempenho da loja. Se a outra vendedora entrega 50% da meta dela, significa 25% da meta da loja. Então, o que a gente conseguiu pesar, né? Que uma vendedora estava entregando e a outra vendedora estava entregando só a metade, né? Por isso que a loja fica só em 75%. Tá, Gabi, mas isso é muito óbvio, né? Beleza, agora vamos para a parte do número de atendimentos. A vendedora que não estava atingindo seus números atende exatamente 50% do número de clientes que a primeira vendedora atende. Atende. A conversão é mais de 70%. As duas estão com uma conversão ótima. Mas a capacidade de atendimento das duas está completamente diferente. Uma atende metade da outra. Então, essa vendedora ela é ruim? Não é que ela seja uma vendedora ruim, ela tem uma boa conversão. O que a gente precisa começar a entender é como que estão sendo os mecanismos dessa segunda vendedora para alcançar mais pessoas. Então, o nosso atendimento, o número de pessoas que a gente atende é o nosso alcance, né? Quanto mais alcance eu tenho, maior a probabilidade de eu vender, porque venda, gente, é uma questão estatística, né? Se eu atendo 100 pessoas, no máximo que eu vou vender para 100 pessoas. E a gente sabe que no varejo hoje nem dá para contabilizar isso, não dá para considerar que a gente vai vender para 100 pessoas que a gente atendeu. Mas o que eu quero dizer é, se você já está fazendo uma conversão de 70%, né, e você quer aumentar a sua venda, aí você precisa aumentar o teu alcance, você precisa aumentar o número de atendimentos. Agora, se você já tem um número de atendimentos suficiente e a sua conversão tá ruim, você precisa focar em ações de conversão, né? Então, se hoje eu faço o faturamento que eu faço atendendo 500 pessoas, se eu quiser dobrar o número de vendas que eu tenho que dobrar o número de pessoas que eu atendo. Aí entram ações com missões específicas. Se eu estou querendo atender mais pessoas, as ações que eu tenho são ações de angariar esses clientes, trazer esses clientes para minha loja ou trazer essas clientes para os meus canais digitais, para os meus grupos de WhatsApp, para as minhas redes sociais, entendeu? Então as ações são para isso. Agora, se eu já tenho um bom número de alcance, se eu já tenho um alcance legal e o meu time ele não está convertendo, eu tenho que criar mecanismos de conversão, né? Então, brinde, né? Na compra de tal coisa você ganha um brinde. Se você tá com ticket médio ruim, você vai fazer ações para aumentar ticket médio. Na segunda peça você ganha 50% de desconto. Enfim,
cada ação, ela tem um propósito específico, ela vai mexer numa alavanca específica, né, para conseguir melhorar o seu resultado. Então, essa coisa de, eu preciso fazer uma ação para vender mais, tudo bem, mas a gente precisa ser um pouco mais específico. Então, você já controla o seu faturamento, você já controla o seu ticket médio, você já controla o seu PA, o seu preço médio. Um número que depende, porque esses números, eles são muito objetivos, né? Você abre o teu sistema, já tá tudo lá, né? O único número que depende de você coletar o dado, né? Você pode comprar um contador, eu nem sei quanto custa, tá, gente? Até uns anos atrás não era muito viável, pode ser que hoje já seja. Mas o número que você precisa coletar, que é o número de atendimentos, né? É o único número que você precisa coletar mesmo, você ter um esforço para ir lá fazer, e é o único número que a gente vê que não é controlado no varejo. Então, olha como a gente não é competente naquilo que nos é atribuição, né? E quando eu digo isso do não é competente, não é para falar que somos incompetentes para gerir a loja, não é isso. É nessa atribuição específica que a gente não consegue fazer. E aí tem muita gente que quando eu falo, olha, gente, então a gente vai precisar controlar o número de pessoas que a gente atende. Quando eu começo a consultoria, gente, é um dos primeiros números que eu peço, né? Mas aí então vamos colocar o Endeavor, a ferramenta tal. Gente, não precisa disso. Porque se você não consegue fazer o seu time anotar num papel, não é um tablet que vai fazer com que o seu time anote, porque isso é uma questão de cultura, sabe? É uma questão de cultura de resultado, cultura de análise de dados, é o que você transmite para o seu time que é importante, o quanto que ele se sente à vontade de fazer ou não aquilo que você solicitou, tá? Então, se todos os dias o seu time anota e em nenhum momento você devolve essa informação como uma orientação valorosa para ele, também ele não vai ver sentido de fazer aquilo da forma correta, né? Então, por exemplo, nessa apuração de uma semana, a líder da loja já foi capaz de chamar a vendedora que estava com um desempenho menor e orientar e dar dicas específicas sobre o desempenho dela para melhora dela do resultado dela, né? E a menina responde, ouve, né? Uma menina super bacana que vai estar melhorando o desempenho. Então, veja, se a gente também não traz de volta, né, aquele dado que a pessoa coletou de uma forma que isso seja útil para aquela pessoa, não faz sentido nenhum a gente pedir, né? Então, o que a gente tem que pensar, né, e hoje foi um pouco da discussão, né, da conversa que eu tive com a cliente, a gente, às vezes, é muito viciado em algumas sensações, né? Aquela sensação de estar sempre correndo, de que não dá tempo de fazer, que não deu tempo. A gente pode continuar nessa, ou a gente pode parar e entender que certas coisas que são básicas, né? É tão simples marcar o número de atendimentos, mas são simples, não são feitas e não dão número, né? Então, a gente pode parar um pouco e refletir sobre esse ponto do quanto que se a gente não conseguir vencer nas pequenas coisas de gestão, não adianta a gente querer vencer nas grandes, né? A gente quer só os grandes rituais, né? As grandes campanhas, as grandes coisas, mas ali fazer a lista da vez ninguém quer, né? Então, é uma coisa para a gente pensar que não é só sobre um mecanismo, né? Sobre a lista da vez ou sobre um número, mas é muito sobre a forma como a gente enxerga a gestão e o quanto que a gente consegue se disciplinar a fazer aquilo que precisa ser feito. Tá joia? Então me conta se você controla o número de atendimentos da sua loja e qual foi o insight que você tirou do episódio de hoje. Se inscreve aqui no canal e até a próxima terça-feira.